versículo de número 1. Nós que passamos momentos bons, momentos ruins neste ano de 2010, nós que passamos provações, nós que tivemos tantos momentos, de altos e baixos, e muitas vezes a gente não consegue entender o trabalhar de Deus. Mas eu quero dizer para você que o nosso Deus, Ele é perfeito e Ele está e esteve em todo momento no controle de todas as coisas. Aleluia. E é por isso que nós estamos aqui glorificando a Ele. Quem conseguiu achar Mateus 4, capítulo 4, versículo 1, amém? Fala a respeito da tentação de Jesus. Nos diz assim: então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele, o tentador disse: se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Ele, porém, disse: está escrito, nem só de pão vive o homem, senão de toda a palavra que sai da boca de Deus. Aleluia. Então o diabo transportou a cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e disse: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: aos seus anjos darás ordem a teu respeito, para que te tomem pelas mãos e para que não tropece em alguma pedra. E disse: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhes todos os reinos do mundo e a sua glória. E disse-lhes: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque também está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele prestarás cultos de adoração e o servirás. Versículo 11: então o diabo deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Aleluia. Quem pode dizer glória a Deus? Glória a Jesus. Aleluia. Mantenha sua Bíblia aberta nesta página. Vamos meditar um pouquinho na palavra do Senhor. Nós vimos, eu gostaria de falar sobre a consagração, sobre nós consagrarmos a nossa vida ao Senhor. Nós estamos hoje aqui no último dia do ano e nós perguntamos a Deus o que podemos fazer para servirmos melhor ao nosso Deus, para oferecer a Ele mais de nós, mais da nossa vida. E nós lembramos que esse texto, meus irmãos, ele fala do início do ministério de Jesus. Ali nós vemos no capítulo 3, quando Jesus ele é levado ao Jordão para ser batizado. E nós vemos que após ser batizado por João o Batista, ele recebe ali, após a água batismais, ele recebe o Espírito de Deus que vem e repousa sobre ele na forma corpórea de uma pomba. E logo em seguida nós vemos que do céu brada uma voz e diz assim: este é o meu filho amado, a quem minha alma se alegra. Aleluia. Indo ao deserto, ali a Bíblia diz que ele jejua por 40 dias e por 40 noites. Nós vimos que o Senhor Jesus estava fazendo uma consagração da tua vida. Ele consagrava a vida dele ao Senhor. Naquele lugar, ele esteve orando naquela oração solitária. Ele esteve jejuando. Ele esteve ali em comunhão com Deus. Nós podemos
Quem foi que apareceu ali no deserto? O diabo, para tentá-lo, Satanás. Que você dá prosperidade, se tudo que ele quer, ele tem. É como se Satanás dissesse assim para Jó: olha, ele te serve, faz o que você quer e é fiel e idôneo, porque você paga para ele. Era como se Satanás dissesse isso a Deus. E nós vemos que Deus vira para Satanás e diz assim: está bem, pode tocar nele, pode tocar em tudo que ele tem, só que nele não toques a mão. Sabe o que eu vejo? Que na tua provação, pode ser grande, pode ser pequena, o Senhor Deus tem um controle em cada momento, até onde vai a tua provação. O Senhor Deus é quem controla a tua vida. Eu não sei, muitos da nossa igreja tem me procurado e tem dito: pastor, eu estou passando momentos difíceis. E Deus me incomodou nesse sentido, de dizer para você que se você está passando um momento difícil, você se tranquiliza, porque o Senhor Deus, Ele está no controle. É Ele que está conduzindo a tua vida, é um período. E eu vou dizer uma coisa para você: eu nunca vi alguém entrar numa provação e passar de pé, de cabeça erguida, para sair envergonhado no final. O Senhor não faz isso. O Senhor tem honra, o Senhor tem glória, o Senhor tem bênção para você lá no fim. Enquanto você permanece em pé fiel, o que Satanás quer é te fazer desistir, é te fazer entristecer, é te fazer cair, é te fazer desistir. E nós vimos ali que Satanás, ele vai e desmonta a vida de Jó. E nós vimos que Jó, ele era um homem consagrado, era um homem digno, era um homem justo. E nós vimos que Satanás vai ali e entra na área mais difícil de Jó. Mexe com os filhos dele. Eu quero ver, pode mexer a Bíblia diz que os camelos foram embora, os burros morreram, raptaram tudo que ele tinha. Mas para qualquer pai ou para qualquer mãe, mexer no teu filho é uma dor grande. As pessoas podem falar: mas Jó era o pai da fé. Mas Jó era pai dos filhos dele também. Aleluia. E nós vemos que a Bíblia diz que a partir desse momento, quando Jó perdeu tudo, inclusive seus filhos, Deus está falando com você que entrou aqui triste, angustiado, dizendo: esse ano não foi bom, esse ano teve tantas coisas que eu esperava ser melhor. Mas Jesus, Ele quer dizer que assim como Ele foi na vida de Jó, Ele é na tua vida. Aleluia. E no original aqui diz assim, que Jó, diante de tudo aquilo, Jó se prostrou e adorou ao Senhor. Aleluia. Quem pode dizer amém? Quem pode dizer glória a Deus? Louvado seja Deus. Nós vemos um segundo ponto. Falar rapidamente, porque a hora se aproxima e nós temos ainda tantas coisas, tantas pessoas que querem falar. A primeira prova que eu vi na vida de um homem que se consagra a Deus é provações. É provações que vêm sobre a nossa vida. Nós vemos no caso de Paulo. O apóstolo Paulo é um homem consagrado. Você pode perguntar: o que eu vou fazer nesse novo ano? Como vai ser minha vida? Eu te digo uma coisa: se você coloca as suas metas, os seus planos, se você coloca tudo aquilo que você tem, você sabe por quê? Porque sonhos que estão no teu coração são sementes. Eles podem ser plantados, mas eles não crescem se eles não forem regados com a presença de Deus e o Espírito Santo na tua vida. Se não houver Deus agindo, não sei o que você pretende oferecer a Deus ou construir nesse ano de 2011. Mas nós vemos que no caso de Paulo ali é aquele homem com os tempos, ele era totalmente consagrado a Deus.
Nós vemos quando Paulo diz assim: desde agora ninguém me inquiete, porque eu trago no meu corpo